cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá os sonhos que estavam enterrados, os projetos. A palavra de Deus diz em Provérbios 13, 12: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. E você é árvore, você está enxertada nessa árvore. Então não existe nenhuma possibilidade de Deus não te surpreender. Mas há também no versículo 13 uma grande verdade que diz: o que despreza a palavra de Deus perecerá. Mas o que teme o mandamento, o que vive, o que profetiza a verdade de Deus, esse será abençoado, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você tem pedido ou pensado. Não existe nenhuma possibilidade dele falhar contigo. Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. Então profetiza a vida no vale de ossos secos. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, talvez você esteja com os teus sonhos sufocados, a tua esperança adiada fez desfalecer o teu coração. Você já anda como por inércia diante de algumas coisas. Virou algo mecânico ir à igreja, virou algo mecânico fazer a obra. Já não há alegria da salvação, já não há prazer nas coisas de Deus, mas em estar com Ele. Porque talvez as nossas expectativas às vezes se invertem. O fazer, o estar muda. O fazer para Deus, o ser alguma coisa é mais importante do que o estar com Ele. E por isso muitas vezes Ele deixa que a sequidão venha. Ele deixa que os nossos corações muitas vezes fiquem vazios. Porque no teu desespero Ele se revela. O desespero do ser humano é a oportunidade de Deus se revelar. Se revelar como Pai, se revelar como melhor amigo, se revelar como um Deus que precisa aprovar sim aqueles que são seus, aqueles que foram escolhidos, porque nós precisamos ser provados por um Deus que nos confiou o que? A eternidade, a lealdade ao rei, lealdade ao rei. A palavra de Deus diz lealdade ao rei. Lealdade é você estar com Ele quando as coisas acontecem ou não. Nós não podemos viver em função do que Deus vai fazer por mim, porque Ele já fez. Diga, Ele já fez tudo por mim.
Mas isso ainda não aconteceu, mas Ele já conquistou, está na cruz. Ele conquistou todas as coisas para você na cruz. Todas, pastora, todas. Nós precisamos aprender a tomar posse daquilo que é nosso. Porém, como disse a Tati, Ele tem o tempo determinado para todas as coisas. Ele não perdeu o controle da sua vida. Amém? Ele tem o caminho dele na tormenta e na tempestade. A pastora Priscila falou algo muito forte no último culto. Um desses últimos cultos que ela pregou, ela disse: se nós soubéssemos o que é seu Renan, meu filhinho maravilhoso, que tem... Vocês não acreditam. Eu vou em lugares com ele, e aí uma pessoa fala: eu te conheço, eu te sigo no Instagram, que eu ponho. Ah, eu acho que é da igreja, né? Eu falo: você é da igreja? A pessoa falou: da igreja? Não. Gente, vocês não acreditam, ele é um evangelista. E aí ela falou uma coisa interessante, ela falou: se nós soubéssemos o que ia ser o Renan, nós não teríamos derramado uma lágrima, porque ele tem síndrome de Down. Mas é uma coisa tão espiritual que a alegria... Uma profeta falou para mim antes dele nascer: você não tem noção o que essa criança vai trazer de alegria para vocês. Ele é o olhar dele, ele não precisa fazer nada. A gente olha para ele, o coração já enche de alegria. Porque os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Porque os nossos pensamentos não são os de Deus. Entende? Isso é fé, isso é você só crer. Tem um texto que diz: crê somente. Mas o texto dessa noite está em Ezequiel 37. Amém? Muitas vezes as coisas não acontecem porque nós murmuramos. O povo de Deus, enquanto eles murmuravam, eles não saíam, eles davam voltas no deserto, viviam em ciclos. E muitas vezes também, muitas coisas não aconteceu na tua vida, não porque Deus não quis, ou porque você é a pior de todas, porque o diabo mente muito, ele é mentiroso, o pai da mentira, mas porque muitas vezes você não toma posse. Nenhuma de nós merecemos as coisas que Deus nos dá, é tudo graça. Porém, a murmuração é pecado, o duvidar é pecado. Amém? O achar que é pelo fazer coisas que te faz ser digna de receber as bênçãos também não é isso. Porém, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Porque a graça é o prazer, é a alegria de estar com Ele, é temer o Senhor. É viver o processo de santidade. A santidade que o Senhor nos ensina é um processo diário de arrependimento, de verdade, porque quando você entrega a sua vida ao Senhor, o pecado não terá mais poder sobre vós. Essa é a palavra de Deus. Mas quando você precisa lutar, você esmorece como os discípulos, vai dormir de tristeza, como eu vou ler aqui. Aí vai dormir de tristeza e Jesus fala: orai para que não entreis em tentação. Ora para que não entre em tentação. Ore para que não entre em tentação. Não, eu vou dormir, eu estou muito triste, eu não quero orar. Você só fica forte se você lutar. Você só fica forte se você levantar a tua espada. Se você orar e declarar a verdade, a palavra de Deus. Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no meu coração o que o Senhor tem preparado para mim. Espírito de tristeza, espírito de depressão, vai para o inferno agora, ou para onde Jesus ordenar. Não fica na minha vida, porque a alegria do Senhor é a minha força. Ele vai me levantar, Ele vai me sustentar, Ele vai me deixar como aqueles que sonham. Salmo 126, quando o Senhor restaurou a minha sorte, fiquei como aqueles que sonham. É nisso que eu creio. Sabe o que acontece? Se você não dormir como os discípulos lá no monte de Getsêmani, que Jesus sofria, porque Jesus foi homem, Jesus foi ser humano. Jesus disse ao Pai: se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim a cruz. Porque Ele teve medo, Ele agonizou, Ele suou sangue. Ele falou, porque Jesus foi humano, e Deus não despreza as suas limitações, as suas fragilidades. Ele é maravilhoso, mas Ele quer uma resposta, porque Ele te levanta como guerreira dEle. Amém?
Você sabe que um rei, quando um guerreiro ia para a batalha, o rei colocava os pés no ombro do soldado, do guerreiro. E o soldado fazia um juramento de lealdade a ele. E nessa noite o Senhor coloca os pés dele sobre o seu ombro. E você vai declarar para ele: Senhor, se acontecer, se não acontecer, não importa, eu estou contigo até o fim, fechado. Conta comigo, vou nas prostitutas, vou nos drogados, vou no rico, vou no pobre, vou falar do teu amor, vou contar os meus testemunhos, Senhor. Eu vou orar pelas pessoas, eu vou lá nos hospitais, nos orfanatos. Deus tem um chamado para você. Só que Satanás, você é alvo. Porque não é aquilo que você foi no passado, mas é aquilo que você vai se tornar em Deus, que Ele quer impedir. Te distraindo, escravizando as suas emoções. Quantas crianças estão esperando, quantas pessoas estão esperando a manifestação das filhas de Deus. E você está aprisionada nas suas emoções, nas expectativas em pessoas, nas coisas que não aconteceram. O mundo é o celeiro. Aqui a gente só se reabastece, mas o mundo é o celeiro. E os campos estão brancos. Vamos ler. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filha, eu vou usar filha aqui, fala o seu nome, bem alto. Ele está te chamando pelo nome. Filha, acaso poderão reviver esses ossos? Ele te faz uma pergunta nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele precisa que você abra a sua boca e você declare sua fé num Deus do impossível, num Deus que conquistou todas as coisas por você naquela cruz e ressuscitou. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que crerem em mim, ainda que morram, viverão. Crê tu nisso? Mas Ele quer te ouvir nessa noite. Filha, Maria, Márcia, Ana, Cris, Ele te chama pelo nome. Me responda: acaso podem reviver essas ruínas? Esse fracasso, essa derrota? Ele te pergunta. O vale de ossos secos representa as lutas que trouxeram derrotas ou fracassos. Representa um exército que foi derrotado em batalha. Mas isso não é o que te define. Amém? Eu li algo muito interessante. Às vezes, ao perder uma batalha, você encontra um novo caminho para vencer a guerra. Amém? Qual que é essa guerra? Se a nossa luta não é contra carne nem sangue, nossa luta não é contra outro ser humano. A nossa luta é contra nós mesmos. A nossa luta é contra principados e potestades, contra o diabo e os demônios que odeiam o ser humano, que veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Amém? Qual é a sua guerra? A sua guerra é contra a tua natureza pecaminosa, os seus desejos, a cobiça. Nós temos uma tendência extrema: ou a gente não se acha nada, ou a gente se acha demais. Meu Deus, vamos encontrar o equilíbrio. Seja o vosso equilíbrio conhecido por todos os homens, perto está o Senhor. Você é única, a sua digital não é igual a de ninguém. Ele te chamou e escreveu uma história para você. Mas existe alguém interessado a trazer uma dúvida em relação a isso. Aí ele faz essa pergunta. Diga: respondi.
Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Tem profetas aqui? Diga: poder nas minhas palavras. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. E cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Diga: é um processo. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. Ele continua: não para de crer, não para de profetizar, viva o processo. Primeiro os ossos se ajuntam, aí vai formar os tendões e os músculos, que vai fazer você se movimentar na fé de novo. É um processo, você vai começar a dar passos de fé de novo, amém? Então disse-lhe: profetiza o Espírito, profetiza, Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. O vento atiça o fogo. Peça para que o Espírito de Deus sopre sobre a vida, sua vida. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram. E se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram. Sabe quando você fala: eu estou no osso? Um dia, eu estava tão cansada assim, porque a caminhada ministerial enrijece. Às vezes são as traições, é o ativismo. Quando a gente percebe, o coração endureceu, os olhos já não são olhos mais tão puros assim. Quando a gente começa a ver a maldade, a desconfiança vem. E eu falei um dia para o Senhor, falei: Deus, eu estou no osso. Estou no osso. Aí Deus falou para mim, nem lembrar, Ezequiel 37. Eu falei: sou eu, Deus. Aí no outro dia eu falei: Deus, aqui, esse coraçãozinho aqui, ó, aqui deu PT. Aqui não adianta passar bálsamo de Gileade, nada. Que negócio aqui precisa de um novo. Precisa de colocar um novo. Ele falou, Ezequiel 36. Eis que te darei um novo coração e um novo espírito te darei. Deus sabe que existem momentos que a gente precisa viver um milagre da ressurreição de novo. Vem com o desfibrador. Né? E Deus vai ressuscitar muitos corações. Amém? E ele falou, meu povo está assim. Eles me falam que estão como ossos secos, que pereceu. Olha só, a gente está falando de esperança. E me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Eu já não tenho mais esperança. Deus não vai te julgar por isso, porque você disse que pereceu a sua esperança. Mas Ele quer que você dê uma resposta diferente. Deus não vai julgar muitas vezes pelos pensamentos que Satanás muitas vezes lança na sua mente, porque a batalha é na mente. A maior das batalhas acontece na nossa cabeça. Mas o que você vai fazer? Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, quando Deus te criou, Ele diz que Ele te deu domínio. E dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves, ou seja, você tem o domínio e o controle de todas as coisas, do que você pensa, do que vai ficar na sua cabeça e do que não vai ficar. Você não é aquilo que... Você precisa discernir os seus pensamentos e ver se veio de Deus. Mas muitas vezes, a esperança adiada adoece o coração, desfalece. De repente você já desfaleceu, pastora, eu desfaleci. Então hoje Deus vai fazer um milagre da ressurreição na tua vida. Sabe por quê? Porque não vai ser na tua força, mas na fé que você não sente, não vê, você vai abrir a boca e vai falar, Senhor, eu creio, e o teu nome será glorificado.
que o Senhor está mudando esse cativeiro, o Senhor está mudando essa área da minha vida. Começa a liberar a fé. Porque o Senhor Jesus disse, seja conforme a tua fé. Amém? Estamos de todos exterminados, portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, porque Deus não tem prazer na morte dos seus filhos. E eu estou falando de uma morte eterna, eu estou falando de morte espiritual. Eu estou falando de morte espiritual. Sabe por quê? Porque muitas vezes o homem, o ser humano teme aquele que pode matar o corpo, mas antes nós precisamos temer aquele que pode matar o corpo. E só Ele pode definir o nosso destino eterno, que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. É o Deus que te ama, que te chamou, que te escolheu para estar aqui nessa noite. Você não está aqui por um acaso, por uma coincidência. Não é na tua força. A fé é simples, diga, a fé é simples. Eu preciso só abrir a boca e profetizar e declarar o poder que há na palavra de Deus. Amém? Aí ele disse, eis que abrirei a vossa sepultura. Todo espírito de morte sobre a tua vida. Todo espírito de morte, todo tranca-rua, toda chucaveira, todo demônio que tem tentado travar a sua vida, as suas finanças, as suas emoções, os seus relacionamentos, você vai declarar a vida, amém? E você vai dar o nome aos espíritos que muitas vezes te oprimem. Ansiedade, frieza, toda frieza não vai prevalecer em nome de Jesus. Eu vou ser renovado, Pai. Você precisa declarar que vai, que já foi. Toma posse, declara. Deus me muda. Deus falou, mas eu já te dei essa vitória. Só toma posse. Começa a agradecer o milagre. Começa a glorificar o meu nome. Deus, eu não estou vendo, eu não estou sentindo, mas eu vou ficar como aquelas que sonham. Deus vai falar, fala para o anjo, ó, tem fé ali. Vai, abre a porta, abençoa. Chamar a existência, a palavra de Deus diz, chame a existência aquilo que não existe. Mas por um outro lado, Deus também, se você falar, Senhor, eu estou fraca, mas o Senhor vai me fortalecer. Ele é teu Pai. Minha esperança desfaleceu. Amém, filha, tudo bem, eu sei. O meu filho Jesus também, quando estava ali, agonizando, transpirando sangue, de agonia, ele também pediu para não ir para a cruz, mas ele não fez a vontade dele, ele fez a minha. Ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é uma fé que muda a sua condição. Isso é a grande verdade do Evangelho. Porque o cristianismo não é um sonho, o cristianismo é batalha. Amém? Porque existe alguém, é uma guerra. Muito bem. Ele vai abrir a sepultura, e vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz, diz o Senhor. Amém? Muitas vezes a sensação é qual? A sensação é como se você estivesse lutando, mas não logrando nenhuma vitória. Nós vamos tentar identificar algumas coisas que faz com que nós não consigamos tomar posse, diga tomar posse, daquilo que é meu, por herança. Amém? Nós vamos ler aqui Salmos 32. A gente vai ver uma oração de Davi que nos leva a identificar algumas coisas. Bem-aventurada aquela cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurada, eu vou dizer aqui porque estamos entre mulheres, a mulher a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aí Davi diz assim: quando guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Quando eu não confessei, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas aqui ele confessou, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, e me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se acheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Quando ele ficou calado, porque muitas vezes o que o inimigo quer é te calar. A culpa te faz achar, o remorso, a culpa, muitas vezes vai corroendo como um câncer por dentro, corroendo os ossos, o remorso, a culpa. E a gente vive um tempo difícil, porque nós vivemos numa vida muito corrida. Mas o Senhor precisa que nós aprendamos de novo, mais uma vez, a parar na presença dEle. E ficar falando com Ele. Até que nós aprendamos a nos quebrantar. Salmo 51, 17. Salmo 51, 17. Olha que palavra maravilhosa. Os pecados da mente, os pecados que nós permitimos que fiquem nas nossas mentes. Deus pede-nos santidade, santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Muitas vezes nós entramos na igreja tristes, vazios, porque nós não queremos lutar contra o pecado. Nós não queremos rasgar os nossos corações, porque estamos apressadas para fazer tantas coisas. Mas é necessário que a gente tenha um tempinho ali na presença de Deus, até que Ele venha, até que o choro venha, até que o quebrantamento venha, e aí não tem como, Ele vai te encher de alegria. Salmo 51, eu tenho tido tempos preciosos com o Senhor. Eu tenho pegado meu violão e ficado. E às vezes eu não sinto nada no começo. Eu começo a falar com Deus e parece que nada acontece. Só que eu começo a intensificar. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes, filhos, de todo o coração. Não tem a ver com os homens que pregam, não tem a ver com os rituais, tem a ver com intimidade. Senão nós vamos estar dentro da igreja, vazias, cumprindo ritos, em comunhões. A comunhão fica uma coisa mais importante do que o tempo com Deus, do que a intimidade com Ele. Não importa se eu sou pastora, se eu sou diaconisa, se eu não sou nada, se eu tenho cargo na igreja, eu não tenho, não é isso. É o quanto eu gasto de tempo na presença dEle até que Ele venha. Até que Ele venha, até que o choro venha. E eu tenho tido momentos incríveis com Ele. Como é bom poder ficar na presença e chorar. Lava a alma, limpa, restaura. E o choro é a água que vai cair na terra seca para fazer gerar os sonhos de Deus. As lágrimas, olha que lindo, a palavra de Deus diz que as lágrimas, elas são recolhidas em odres pelos anjos. E sabe o que acontece? Você crê na Bíblia? As suas lágrimas se transformam em palavras no livro de Deus. Talvez você já não tenha forças de orar. Eu tive momentos, amadas, que eu não tinha força de orar. Eu só chorava. E o Senhor me dava uma visão dos anjos recolhendo as minhas lágrimas e elas se transformando em orações diante de Deus. Há anjos de Deus em todo o tempo ao seu lado.
Mas eu peco, mas eu erro. Não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores. Mas há uma diferença em ser pecador e uma diferença em não praticar pecado, em não ter prazer mais em pecar. E se pecar, nós temos um advogado diante de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Essa é a palavra de Deus. Mas se não há verdade, se não há confissão, como vai haver mudança? Como vai haver transformação? Deus está transformando o seu caráter. O meu caráter. Se nós somos chamados de cristãos, nós precisamos ter o caráter de Cristo. É vergonhoso nós falarmos que somos cristãos e darmos mau testemunho. Não adianta fazer a obra. Nós precisamos dar bom testemunho. Ter o caráter de Cristo. Pouco importa o que as pessoas pensam, porque isso é religiosidade, é aparência. O que importa é o que Deus está vendo dentro de nós, a nossa verdade, o nosso quebrantamento. Amém? 51. Eu vou ler esses salmos. Amém, amados? Tem misericórdia de mim. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha um coração quebrantado. O rei Saul foi rejeitado por Deus porque ele estava muito mais preocupado com a aprovação dos homens. Ele disse para o profeta: me honra diante dos homens, por favor. Davi não, me tira tudo, me tira o cargo, me tira o título, me põe no banco, me deixa de disciplina, trata comigo, me julga, mas não tira de mim o teu espírito. Deus falou: esse é um homem segundo o meu coração. Ana queria um filho, ela era estéril. E ela gritava, chorava. O profeta Eli, porque profetas erram, como a Tati disse, homens erram, homens falham. Ah, mas espera aí, o profeta pode errar? Pode. O pastor falha. Os líderes falham, os irmãos falham, porque aqui é um grande hospital, estamos todos em tratamento. Estamos todos sendo construídos por Deus. Não crie expectativas em pessoas, senão você vai se frustrar. Mas Ana chorava, e o profeta Eli falou: ô mulher, para de encher a cara, está chapando coco aí, fica aí, está bêbada, sabe? Mas ela estava chorando na presença de Deus. Não importa o que as pessoas falam, não são as pessoas que definem você, quem define você é Deus. E Ele já sabe o fim da sua história, mas você precisa acreditar nela. Deus não pode fazer. Você viu o que Ele perguntou para o profeta? O que você crê? Em resumo, eu posso fazer esses ossos reviver? Né? Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Oi, sempre? Sempre. Mas o que você faz com ele é o que vai te definir. É o que você vai fazer com ele. Porque o poder do pecado não vai agir em você se você vigiar e orar, como Jesus disse, você não vai cair na tentação. Você pode ser tentado, mas você não cai. E se cair, você tem um advogado. Só que chega uma hora que, se a gente não lutar, ele vai virar uma coisa normal. E aí a gente entra numa falsa graça, que é o que nos descredibiliza, é o que nos rouba a alegria da salvação. É o que nos rouba a simplicidade de Cristo, a fé pura e simples. Entendem? Ele diz: meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora, amadas, presta atenção nesse versículo. Repete comigo: eis que amas a verdade. Eis que ama a verdade.
Ele ama a tua verdade, por pior que ela seja. Senhor, eu tenho tido pensamentos impuros. Senhor, eu tenho cometido esse pecado. Senhor, eu tenho errado nisso. Eu tenho sido egoísta. Eu não divido o dinheiro que eu tenho. Eu não dou uma cesta básica. Eu não ajudo o necessitado. Eu não visito enfermo. Não sei. Deus, o Espírito Santo mostra para mim onde eu estou errando. Eu sei. Porque Ele convence a mulher, o homem, do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence, e nós somos convencidas por Ele, sim. Se você teve uma experiência do novo nascimento, diariamente, mas nós podemos abafar essa voz? Sim. Quando não há verdade nas nossas orações, quando não há quebrantamento, quando nós não passamos pela cruz, nós pedimos, mas nós não sabemos mais nos arrepender. E essa é a condição da igreja brasileira, nós não sabemos mais nos arrepender. Infelizmente, o Espírito Santo falou. Quando nós estávamos na garaginha, não estou falando do bola, estou falando de uma igreja que precisa aprender de novo o que é arrependimento. Eu estou errada, amadas, as mais velhas aqui. A gente precisa saber o que é botar a cara no pó. Hoje você fala, vamos orar? Vamos orar? Clama. Não estou generalizando, mas parece que Satanás trouxe uma apatia, mas nós vamos viver sim um avivamento, porque os ventos de Deus estão soprando, e a gente vai pedir perdão, pela soberba espiritual, por ter uma visão distorcida de si mesmo, ou uma visão de inferioridade. Deus não te criou para ser qualquer coisa. Oi, você é o melhor de Deus, Deus te projetou com amor, Ele desenhou os seus cabelos, os seus olhos, Ele disse, isso que é muito bom o que eu faço. Você é preciosa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Se você não acreditar nisso, você fere o coração de Deus. Você fere. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. E ao teu próximo como? Mas eu não me amo, então seu relacionamento com Deus está comprometido, e com o teu próximo mais ainda. Porque se você não se ama, seus relacionamentos são comprometidos. Você espera demais de Deus, você espera demais das pessoas. A gente fica egoísta, a gente quer ter. Dá, porque é dando que se recebe. Ame, perdoe, persevere em crer. Não se cale diante de Deus, rasga o seu coração, porque Ele diz que Ele ama a verdade. Salmo 51:6, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Peraí, então é Deus que permite que os ossos sejam quebrados? Sim. Porque só quem provou da presença, só quem provou da alegria da salvação, sabe a tristeza que é quando a gente procura pela presença e não há, por causa do pecado. É muito duro. Quem provou e saboreou a alegria no Espírito, que você pode estar com pouco, com muito, você está felizão. Você comeu miojo, comi esses dias, comeu miojão com ovo, dando glória a Deus. Você está com muito, você está glorificando. Você está com pouco, você está glorificando. Sua alegria é falar do amor de Deus. Isso é primeiro amor. Quando eu me converti, meu Deus, eu não tinha dinheiro para comer, no evangelismo ministrar. Deus mandava o dinheiro no meio do caminho para mim pegar o ônibus e para mim comer, para voltar para casa. E eu nunca, muito pelo contrário, eu me achava, guerreira, eu falava, isso aí, Deus, é nós, vamos sem comer mesmo. Mas pelo menos foram 10 vidas alcançadas. É isso que o Senhor quer de nós. Tinha alguém batendo palma, olha como você prega bem. Mas imagina, falava vários português todo errado. Ia lá na favela, depois ia lá na escola, pregava. Se mandava, ia nas escolas dos burgueses, depois ia na escola da favela, daí da testemunha, amavam me chamar para dar testemunho. Aí ia na igreja tal, aí nervosa, falei 20 nés no meu testemunho. Aí o adolescente falou, por que você falou 20 nés no seu testemunho? Queria bater. Vivia fazendo a obra de Deus.
Porque essa é a nossa motivação. As águas vão fluindo do seu interior. E as águas que se movimentam não traz doença. Água parada traz doença. Não, mas você é fonte de vida. E essa fonte precisa jorrar. Mas pastor, mas eu acabei de chegar. É com você mesmo que Deus está falando. Deus quer usar a tua vida. Você que veio aqui pela primeira vez. Deus tem um plano, um propósito eterno. Você pode livrar uma pessoa da eternidade no inferno. Ah, eu não gosto de falar de inferno. Pois é, mas tem céu e inferno. Tem céu e inferno. Amém? Chega, não deixa mais que o diabo te distraia com coisas que você não vai levar para a eternidade. Louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tu tens preparado? Para quem será? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando para mim, pô, você viu aquela irmã, se desviou, fez um monte de coisa errada, e está grávida. Tipo, meio assim, está grávida, fazendo tudo errado, casou, e blá, bli, bli, bli. Aí Deus me deu um texto. Não tem invejas do ímpio, da prosperidade do ímpio. Sabe por quê? Porque a nossa ótica, minha irmã, é eterna. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e estar longe de Deus, porque é a eternidade que você vai passar com Ele. E eu também. E se eu viver na prática do pecado, Deus é juízo. Tem um texto que diz assim, vocês falam de paz e paz, quando não há paz, onde há julgamento. Porque a gente quer falar que Deus é bom, mas a gente não quer falar que Deus é julgamento e juízo. Ele é. Ele é. E a gente está num período de acerto de contas, é o Shemitah, é o jubileu, a gente precisa temer, sim. Eu preciso me analisar, eu preciso abandonar a prática do pecado, de verdade. E Deus vai te ajudar a fazer isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por quê? Porque ele não dependia dele mesmo, ele sabia que ele era pecador. O pecado está sempre diante de mim. Mas ele diz em oração. Sabe por que nós perdemos? Porque nós não queremos orar. A nossa carne não quer orar. Cansa orar. Ai, pastora, já é 10h20. Eu nunca consigo terminar o culto a hora que eu quero. Que coisa. Pastora, por favor, já são 10h20. A gente muitas vezes fica cansado de orar. Tem coisas que dão mais prazer. Mas quanto mais cheia do Espírito você tiver, mais sede dele você vai ter. É igual a academia. Quando você vai para de treinar, é um horror. Eu estou tentando voltar um tempo, e eu fico, tipo, me enganando. Mas depois que você pega o ritmo, você não quer mais parar. É igual a luta. Quanto mais você lutar, mais forte. Não adianta falar, Deus, eu estou me sentindo cansada. Eu não tenho força para lutar. Mas você só vai ter força se você lutar. Você está no ringue, Deus te deu lá. A luva te preparou, tem tudo lá para você ganhar. Aí você fica assim com a luva. Meu, você é o mais forte, não tem nenhuma possibilidade de você perder aquela guerra, porque o Espírito de Deus está sobre você. Amém? Aí você fica com a luva assim. Deus, me ajuda. Aí você toma um soco. Deus, me ajuda. Deus fala, luta. Chega uma hora que começa a tomar soco na cara, vai ficando fraco e vai cair. Se você não se defende, se você não tem foco na luta, uma hora você vai enfraquecer. Mas, pastora, como é que luta? Como é que se luta? As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir sofismas, toda altivez, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por exemplo, a arma da sedução é uma arma que Deus quer que você use para você encontrar alguém? Não, você vai encontrar alguém que vai se atrair pelo seu corpo e não vai amar a sua alma. Você vai ser encontrada. A mulher precisa se cuidar? Óbvio que sim. O homem é visual, precisa se cuidar. Mas não é isso o mais importante. Quando Deus tem uma pessoa, Ele vai fazer com que você seja encontrada, como a Tati falou. Amém? Certo? A arma da sedução, a arma da manipulação, a arma da bajulação, isso são armas carnais. A arma da inveja, que a inveja é uma arma que destrói. Você querer ser o que o outro é, você só vai trazer maldição para a sua própria vida. A arma da vingança enrustida, sabe assim, amiga, você fez uma coisa para ela que
ela aguardou, porque nós somos geradoras, né? Na primeira oportunidade você fala, meu Deus, você vai aonde com essa roupa, meu bem? Que é isso, hein? Não está combinando. Porque, na verdade, você ficou com uma vingança de uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás, você esperou a primeira oportunidade para se vingar. É uma arma carnal. Mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir todo sofisma. Amém? Vamos no versículo 25. Gente, eu prometo que não vou demorar. 12. Torna a dar-me a alegria. Quem quer declarar isso nessa noite? Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Eu me santifico porque eu te amo. Eu fico na igreja sentada numa sexta-feira, ouvindo a palavra, que eu vim para te cultuar, não foi para ouvir Denise, porque eu te amo. Eu tenho alegria em temer o teu nome, eu obedeço por alegria, não por medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu sou livre, livre para falar a verdade para Deus, livre para falar das minhas fraquezas, livre para falar das minhas dúvidas, dos meus anseios. Sabe por quê? Porque é disso que ele se agrada. Ele só vai conseguir trabalhar onde há verdade. Ele só consegue transformar onde há verdade. Por isso que ele perguntou para o profeta no começo desse texto. Torna-me a me dar a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Aquilo que foi maldição, aquilo que foi vergonha, vai se transformar em testemunho. Porque é muito bom a gente falar das nossas coisas boas, que a gente faz de bom. Mas vamos falar das nossas fraquezas? Olha, eu vivi isso aqui, eu também falhei aqui, eu fracassei aqui, mas eu consegui na força do Senhor me levantar. E hoje o Senhor fez isso, mudou isso. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja, eu fui numa época para a igreja onde o preconceito era muito grande. Eu era uma pessoa divorciada com um filho e ex-dependente química. E Satanás falava, minha filha, quem vai querer casar com você? Olha a sua vida, olha aí. Eu falava, escuta, eu era louca. Eu falava, escuta, diabo, em voz alta. Deus vai me deixar como aquelas que sonham. Eu vou casar com um pastor ou missionário do surf e a gente vai pregar o evangelho pelo mundo, porque eu tinha um sonho, eu tinha uma meta, eu sabia o que eu queria. E hoje é dia de você estabelecer plano. Quem não planeja fracasso. Tem um plano. Olha, Deus, eu me vejo assim, porque se Deus não fizer o que você pediu, Ele só vai fazer melhor. Vou repetir, você entender. Se Deus não fizer do jeito que você pediu, Ele vai fazer melhor, né, Tati? Hein, Tati? Não é? 10 anos, você é doido, você é louco. Minha tia ficava doida, eu fiquei esperando 6 anos. Minha tia ligava para minha mãe e falava, Helena, acho que ela está me vendo, beijo. Ela não está bem. Não ter relações sexuais, 6 anos, com um filho, leva ela no psicólogo. Só que eu estava muito feliz. Feliz porque eu estava servindo, eu estava fazendo a obra. Amém? Agora, o 17 é o mais importante desse texto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Porque a gente pode apresentar, fazer o louvor, ir na intercessão, pregar na célula, vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja. O sacrifício que agrada a Deus são espírito quebrantado. Vou repetir. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. O espírito quebrantado, você vai ficar essa palavra. Me ensina a me quebrantar de novo, Jesus. Porque Ele vai te ensinar todas as coisas. E essa é uma palavra de Deus para você. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus nunca vai desprezar um coração verdadeiro e contrito. Nunca. Deus, hoje eu falei mal da minha irmã, eu estava com raiva dela, não devia ter feito isso. Eu falei mal de fulano, Senhor, eu julguei. Senhor, eu estou cheio de amargura, me perdoa, amargura é pecado. Porque ela traz perturbação para a tua vida e contamina muitos. Arranca, se livrem de toda a raiz de amargura que traz perturbação sobre a tua vida e contamina muitos, porque a amargura faz você abrir a boca para estar sempre murmurando, para estar sempre criticando.
para duvidar do que o Senhor está fazendo, porque aí a religiosidade já tomou conta da tua vida, a igreja já não é boa. Olha essa igreja, eu quero que vocês olhem, vazia. Cada um vai dar conta de si a Deus. Porque nós não sabemos mais nos arrepender. Essa pessoa não tem unção, a unção não vem da pessoa, a unção vem de Deus sobre o coração quebrantado. A unção não está aqui numa plataforma que não faz ninguém ser melhor aqui do que você. Muito pelo contrário, uma grande responsabilidade nos pesa. Mas nós somos homens e falhamos. Eu posso falhar com você, já vou te avisar. Deus não falha. Ele não falha. Pouco importa o que as pessoas pensam, importa o que Deus pensa. Porque se você tiver um coração verdadeiro e quebrantado, Ele não te desprezará. Suas orações serão ouvidas uma a uma. E o que Ele não fizer, daquilo que você pediu, Ele vai fazer muito melhor. Mas é preciso se quebrantar. Amém? Ele não desprezará. Ele não desprezará. O pecado não terá domínio sobre vós. Se você alimentar sua carne, ela vai prevalecer. Se você alimentar seu espírito, você vai conseguir fazer a vontade de Deus. Você é o alvo. Os ataques contra você têm muito mais a ver com o que você vai ser no futuro. Satanás, quem pediu, foi o que a Tati falou. Quando me falaram, vamos para a igreja, a vizinha falou para mim. Eu olhei para ela com uma cara e falei, meu Deus. Eu falei, é universal? Eu sou católica, apostólica, romana, não vou mudar minha religião. Ela falou, mas eu não estou mandando você mudar a sua religião, estou te chamando para ir para a igreja. Eu fui, sabe por quê? Porque o testemunho dela, de vida, me fez ir para a igreja. Eu falei, ela é diferente. Ela ajuda a minha mãe, ela nos serve, ela é amorosa. Eu vou por causa dela, mais ou menos assim, fui. E fui toda durinha, né? Cheia de resistente. Na hora do louvor, diga, é sobrenatural. Eu não fui aberta, que legal, estou aberta para tudo. Não estava aberta a porcaria nenhuma. Tinha cheirado, já fez uma besteira aquele dia. Fui para a igreja muito doido. O Espírito Santo me tomou no louvor, em espírito e em verdade. Começou o louvor, em espírito, em verdade, te adoramos. Comecei a chorar. E veio um quebrantamento que lavou meu interior e transformou minha vida. Amém? Se levante, floresça em amor. 4 coisas. Que esse processo, esse retrocesso, porque a gente está falando tudo de aqui, Deus vai reviver, Ele quer recomeçar, Ele quer renovar, Ele quer restaurar nessa noite. Ressuscitar. Só que a gente precisa entender como age o inimigo. Você começa a entrar num processo de conformismo com o pecado, com os pecadinhos que não são confessados, que não são declarados, que o coração vai endurecendo. As orações são mecânicas, automáticas, não tem quebrantamento, não tem arrependimento, não tem confissão. Então vai se secando, o homem espiritual vai definhando, e vai virando um osso seco, vai corroendo por dentro. Aí Beelzebu vem, como foi com os fariseus, eles jejuavam 3 vezes por semana, davam o dízimo das hortaliças, da arruda, e se vangloriavam disso, só que não tinha arrependimento, não tinha confissão de pecados. E Jesus certa vez disse que aquele que bateu no peito, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. E aquele que dizia, eu jejuo 3 vezes por semana, dou dízimo. Jesus disse, quem saiu justificado? Aquele que bateu no peito e disse, eu sou pecador, mas tem misericórdia de mim. Como Beelzebu age, ele tem inveja da unção do outro.
Os religiosos tinham inveja da unção de Jesus, porque Jesus aceitava as pessoas, Jesus aceitava o pecador, Jesus amava o pecador, porque Jesus odeia o pecado, porque destrói a tua vida, destrói o teu relacionamento com Ele, te leva para um lugar de mentira. Racanto sobre andanai, te leva para um lugar de mentira, de hipocrisia. Isso a começar na minha vida, nas nossas vidas. Precisa haver, bater no peito e falar: Deus, eu sou pecadora, porque eu tenho julgado, porque eu tenho acreditado nas mentiras muitas vezes do diabo sobre mim, e acreditado mais no que ele diz do que no que o Senhor diz ao meu respeito. Tirei a mão do arado, já não sofro mais pelo outro, já não tenho vontade de fazer as coisas do Senhor, porque o coração endureceu. Porque Beelzebu, certa vez, os fariseus falaram assim: ah, Jesus está expulsando os demônios ali pelo chefe dos demônios, que era Beelzebu. Por quê? Porque isso trouxe dúvida. É mesmo? Será? As pessoas que estavam sendo impactadas pelo mover do poder do Espírito Santo estavam ali contaminadas por uma dúvida. Opa, pode ser, hein? Deve ser uma coisa, não deve ser uma coisa muito de Deus, não. E é isso que Satanás tem feito hoje nas igrejas. Colocado dúvida por causa das maledicências, do questionamento, dúvida da unção. Quem disse que a unção vem de um homem? A unção vem dos céus, vem do Espírito Santo, sobre todo aquele que se quebranta, se arrepende, dia após dia, o adora, o serve. Nós temos falhado com a nossa boca. E aí, eu entrei num site de bruxaria. Deus falou: vai pesquisar sobre a ação de Beelzebu na igreja. E esse bruxo, ele orava a Beelzebu. E Deus me permitiu que entrasse. E ele orava a Beelzebu dizendo: ó rei, tu és meu Deus, glórias a ti. A mesma oração que a gente faz. E falou assim: tu és a dúvida. A dúvida de quem você é. A dúvida sobre os seus líderes. E a dúvida sobre como Deus te vê. Depois da dúvida vem a revolta. Ele diz: ó Beelzebu, tu és a dúvida, a revolta, o sofisma e a impotência. Aí a revolta, o que era a revolta? São as expectativas. Vocês ficam esperando que as pessoas ponham a mão na cabeça e alguma coisa aconteça, mas nós não oramos. Não vai acontecer. Nós precisamos conhecer a Bíblia, nós precisamos ler a palavra de Deus, se arrepender, profetizar, porque isso agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós não declaramos a verdade de Deus sobre nós, nós entristecemos o coração dele. As expectativas, a cobiça, o poder, a distorção do seu propósito eterno. Depois vem a sofisma. Eu justifico o pecado, eu projeto a minha culpa, que é o sofisma. Eu tomo aquilo que era uma verdade para mim, se transformou em mentira, e aquilo que era mentira se transformou em verdade. Ah, mas eu estou vivendo assim igual Adão e Eva. Foi a mulher que me deu, não foi ele. E ficou passando a culpa. Cobra, a serpente, o homem e a mulher, projetando a culpa. A impotência, que é o último estágio. Que é aquela tristeza, você já não tem mais prazer em ir na igreja, você não tem mais prazer em buscar a Deus, porque você esperou em homens aquilo que só Deus pode fazer por você. Se você não tem tempo com Ele, não adianta. Nós não vamos idolatrar homens, nós não vamos fazer altarzinho para homens. A igreja não é um lugar para você idolatrar o pastor, o líder. Não. Se você não tem relacionamento com Deus, seus ossos secarão. Seu homem, sua mulher espiritual vai secar. E não vai haver vida, vai haver morte. Vocês estão me entendendo? Essa palavra vem de Deus para a igreja. Eu sei que nós estamos aqui entre nós, mas é a palavra de Deus. Você vai entender, você vai sair daqui, vai ser uma agente de transformação. Você sai daqui hoje transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? 1 Samuel 15, 24 diz: pequei porque transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi mais as pessoas e dei ouvidos à voz das pessoas. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque eu ouvi mais o que as pessoas falavam e a voz das pessoas do que o Senhor tinha para me dizer. Qual é a sua verdade? Em quem estão as suas expectativas? Não dorme, não dorme, levanta, desperta tu que dormes e Cristo te iluminará.
Jesus avisou os discípulos lá no monte Getsemane: não dorme, não dorme, não dorme, eu estou agonizando, intercedam por mim, me ajudem. Eles dormiram de tristeza, porque a expectativa deles era serem libertos do Império Romano. Mas a nossa expectativa é a eternidade, é levar o máximo de pessoas para Ele. Não importa se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou ficar rica, se eu não vou, se eu vou ter carro, se eu não vou ter carro. O que importa é quantas pessoas eu vou levar, quantos frutos eu tenho para apresentar ao Senhor. Mas eu quero te dizer que Deus tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em fazer na sua vida, realizar os teus sonhos. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Palavra do Senhor. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E diz o Senhor, Provérbios 24:1, não inveja a prosperidade do ímpio, porque não adianta um homem ganhar o mundo e perder sua alma. Amém? Profetiza, profetiza, profetiza a vida, declare a palavra de Deus, declare aquilo que é verdade sobre você, clame para Ele derramar o Espírito sobre os ossos secos. Ezequiel 37:9, é o poder de Deus que entra em ação, não é o natural, é o sobrenatural. Ah, mas é só declarar, amém? Você vai ver o impossível, crer incondicionalmente, a despeito das aparências. E quarto, Ezequiel 37:8, os nervos e músculos, quando começa o processo, lembra? Os ossos se ajuntam, os nervos começam, é quando você já começa a se movimentar no espírito e na sobrenaturalidade. Eu não estou vendo, nada está acontecendo, está tudo impossível, é aí que Deus age. É aí que Deus age. Quantas pessoas curadas de câncer, quantas pessoas libertas das drogas, quantas pessoas com a família restaurada. Amém? Os nervos é quando você começa a profetizar e você já começa a se movimentar de novo no espírito. Aí, Ezequiel 37:8, a pele começa a ser formada. O que é a pele? Você começa a ter de novo cobertura para proteger as coisas de Deus. O pecado, ele te deixa sem cobertura, você vira alvo do inferno, sofre ataque, toda hora vem doença, vem enfermidade, vem dúvida, vem angústia, vem ansiedade. Não, eu tenho uma cobertura, eu já confessei meu pecado, eu estou me movimentando no sobrenatural, Deus está fazendo, amém? Porque o pecado gera morte e faz você perder a cobertura. Espírito derramado é a última fase, que é quando você viveu, aí vem aquela unção que te capacita, Jó viveu um processo de perdas muito grande, ele perdeu família, ele perdeu dinheiro, ficou doente, não é? Ele entrou num processo que foi uma ação de Leviatã contra a vida dele, e ele começou a perder todas as coisas, mas Deus restituiu em dobro, porque ele não duvidou, ele foi até o fim. Deus falou, esse meu servo é leal, mesmo diante das lutas, não retrocedeu. Está lá em Jó 14:7-9. Há esperança para a árvore que foi cortada, ainda que se renovará e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz, no chão, abandonada a morrer, há esperança. Profetiza a vida no vale de ossos secos. Amém? Quando o Senhor restaurou a minha sorte, fiquei como aqueles que sonham. Amém? Feche os seus olhos. Há esperança para você. Você vai declarar essa noite, quando o Senhor restaurou a minha sorte, fiquei como aqueles que sonham. Declare isso, sabe por quê? Porque Ele tem poder para restaurar, mas você precisa tomar posse, você precisa crer. Crer com todo o teu coração, alma e entendimento. Qual é a área que você precisa profetizar ressurreição e vida? Faz isso nessa noite, amém? Faz isso nessa noite. Você que está nos assistindo pela internet, Deus tem prazer em te perdoar, Deus tem prazer em recomeçar com você. Toda a culpa, toda a acusação, toda a forma mecânica de se mover em Deus, toda a hipocrisia, tudo aquilo que é aparência, em nome de Jesus não vai prevalecer. Levanta-se, vamos nos colocar de pé. Pai, eu quero te pedir nessa hora, meu Senhor, porque eu creio, eu me coloco como profeta do Senhor nesse lugar, não porque eu seja melhor ou pior, mas porque o Senhor me confiou isso, e eu quero declarar agora em nome do Senhor Jesus, levanta suas mãos agora, libera a fé,
Começa a colocar diante de Deus o teu impossível, porque Deus vai fazer. Você vai dar testemunhos poderosos do que Deus vai fazer na sua área sentimental, na sua área financeira, na sua área relacional, no seu ministério. Toda tristeza, toda morte espiritual, toda morte, toda tristeza, toda dureza de coração, toda indiferença à presença de Deus não vai prevalecer. Eu profetizo vida no vale de ossos secos. Pai, eu profetizo vida na igreja brasileira. Quebrantamento, 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 arrependimento genuíno, Senhor. Corações puros, espíritos retos, caráter de Cristo, Senhor. Todo pecado oculto vai perdoando, toda arrogância espiritual, toda vanglória a Deus. Oh, meu Pai, toda falsa graça, tudo aquilo, Pai querido, que faz com que achemos que nós estamos bem contigo, quando nós não estamos. Quando nós duvidamos, Pai, nós pecamos, Pai. Quando nós não falamos das nossas fraquezas, nós também, Pai, entristecemos, porque o Senhor não está procurando pessoas perfeitas aqui, mas o Senhor está procurando pessoas verdadeiras, verdadeiras diante do teu altar. Toda mulher aqui que é insubmissa, Senhor, toda mulher que afronta o marido, toda mulher que desrespeita as suas autoridades, toda mulher que tem duvidado da ação do Espírito Santo na tua casa, toda blasfêmia contra o Espírito Santo, nós te pedimos perdão. Todo pecado sexual, toda imoralidade sexual, toda fantasia sexual, toda sujeira, Pai, toda sujeira na mente, nas emoções, Pai. Ah, Pai, ajuda, Pai, a tua igreja. Perdoa a hipocrisia. Nós queremos, Pai querido, ser de verdade, em todo o tempo. O Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é o nosso melhor amigo. Vem, Deus, ressuscita, ressuscita, ressuscita sonhos, ressuscita projetos, toda depressão, todo síndrome do pânico, todo medo, toda angústia, toda tristeza, toda imoralidade, toda mentira, toda falsidade, toda sujeira, nos intimidar, espírito de intimidação, como serva e profeta do Deus vivo, eu declaro por terra toda ação que tem paralisado as suas filhas, paralisado a tua igreja, trazido apostasia, frieza, apatia, toda deslealdade aos pastores, toda deslealdade a líderes, cai por terra em nome de Jesus. Traz de novo a alegria da salvação sobre as nossas vidas, Pai. Não há acusação para os escolhidos de Deus. Não há acusação para os escolhidos. Você é escolhida, não há acusação. Ele ama a verdade. E o coração quebrantado Ele não rejeitará. O coração contrito Ele não rejeitará. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Em nome de Jesus, Senhor, envia os teus anjos agora, os teus anjos guerreiros, ministradores. Vem Espírito Santo, vem com fogo, vem com fogo, vem com glória, vem com fogo, vem com glória. Sobre a liberta-me de mim, Senhor. A minha pátria é o céu, a minha pátria é o céu, e eu levarei muitas pessoas comigo. Perdoa todo egoísmo, perdoa-nos, Deus, porque nós olhamos só para os nossos problemas, mas Pai, o Senhor se importa com eles, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, eu farei maravilhas no meio de vós. Eu farei maravilhas. A alegria da salvação está voltando. A alegria da salvação, a pureza do olhar,